Meu bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o momento, a parte do dia em que você, meu amigo, minha amiga, meu querido e querida irmã, estiver ouvindo, assistindo esse vídeo. Antes de fazer a oração inicial, também de fazer a leitura bíblica do sermão desse dia, eu quero agradecer a todos vocês que estão orando pela minha família. Nós, na última quinta-feira, tivemos aqui o culto fúnebre do meu pai, o Senhor Deusdete. Eu digo que foi um culto fúnebre com um sentimento de gratidão a Deus pelos 92 anos de vida que meu pai proporcionou, que o nosso Deus proporcionou a meu pai. Deus foi muito misericordioso na vida do meu pai. Eu quero agradecer nesse momento a você que orou por meu pai, que continue orando pela nossa família. Meu bom dia, boa tarde, ou talvez boa noite a você, meu querido irmão, irmã, que está me ouvindo, assistindo o DS Sermões. Antes de fazer a oração inicial e também a leitura do texto do sermão de hoje, eu quero agradecer imensamente a você que orou por meu pai e que continue orando pela nossa família. Nós tivemos aqui na última quinta-feira o culto fúnebre, e eu digo que foi um culto com um sentimento de gratidão a Deus, por Deus ter proporcionado 92 anos de vida ao meu agora saudoso pai, o Senhor Deusdete, um dos pioneiros aqui da mensagem adventista da nossa cidade. Eu esqueço o nome, eu vou dar uma olhada aqui, inclusive só um momentinho, o thumbnail. No thumbnail você vai perceber ali um símbolo de luto. A nossa família está enlutada, mas que vocês continuem orando pela minha família. Irmãos, eu quero convidar agora, eu já deixei a minha Bíblia aberta aqui, eu quero que você também o faça, abrindo a sua. No livro de Josué, no capítulo 2, e primeiro nós vamos fazer a leitura, vamos orar, e depois contar a história. É uma história muito conhecida, vou também daqui a pouco intitular o sermão desta semana, mas assim que você encontrar o texto, é logo depois do Pentateuco, né? Aqui o livro de Josué, capítulo 2, você sinta à vontade para dizer amém. Diz aqui: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher, prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze-me sair os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado escondido os 2 homens e disse: é verdade, eis que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram mas eu não sei para onde foram. Ide após ele depressa, porque os alcançarei.
Ela, porém, os fizera subir ao eirado e o escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado. E disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e o pavor que infundes cai sobre nós, e de todos os moradores da terra, que estão desmaiados, porque temos ouvido o que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também o que fizerdes ao dos reis dos amorreus, Seom e Og, que serviam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-se o nosso coração, e ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-vos, peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usarei para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo. E que se conservareis a minha vida, a do meu pai, da minha mãe, e também dos meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis nossa vida da morte. Então disseram aos homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos de misericórdia e de fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que se residia estava sob o muro da cidade. Disse-lhe: ide vós ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos por 3 dias, até que eles voltem, e depois tomarei o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares esse cordão ao fio da escarlata, à janela, por onde nos fizeste descer, se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o teu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também se tu não denunciares esta missão, seremos desobrigados do juramento que fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e elas se foram, e ela atou o cordão da escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte. Ali ficaram 3 dias, até que voltassem os perseguidores, porque os perseguidores os procuravam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os homens voltaram, desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhes contaram tudo o que lhe acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós fizemos a leitura inicial, uma história conhecida, mas nós cremos que temos muito a aprender nesta oportunidade. Que o Senhor abra o meu entendimento, me dê sabedoria, que o teu Santo Espírito se faça presente, também não apenas no meu coração, mas dos ouvintes, daqueles que estão nos assistindo pelo DS Sermões. Que o teu nome novamente seja honrado e glorificado, porque tu somente és digno de toda a honra e de toda a glória. Te pedimos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A primeira parte do sermão foi cumprida. A leitura bíblica do capítulo 2
ela foi realizada. Irmãos, eu não fiz de propósito, mas o meu antepenúltimo sermão falou sobre José, aquele que salvou a terra, toda a terra, da fome que sobreveio durante os 7 anos posteriores aos anos de fartura. O meu penúltimo sermão falou sobre o chamado de Moisés na sarça ardente. E o último sermão que nós estudamos aqui, que nós aprendemos juntos, falou sobre o sonho de Deus para Moisés. Você pode conferir esses sermões no nosso canal. E o sermão de hoje, embora não foi feito de uma forma assim, uma coincidência, né? Eu não planejei esta sequência cronológica, é a continuação, porque nós entendemos aqui que Josué faz parte aqui da sequência da história. Temos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, escritos por Moisés, e o Exateuco, que é a sequência, é o livro de Josué. Então, no último capítulo, e aqui eu quero abrir um parágrafo para explicar para você, o Pentateuco foi escrito por Moisés, mas o último livro, o último capítulo, o capítulo 34 do último livro do Pentateuco, Deuteronômio, não foi escrito por Moisés. Como poderia Moisés narrar antecipadamente a sua morte? Provavelmente o capítulo 34 foi escrito provavelmente por Josué, aquele que foi o sucessor de Moisés. O nome Josué significa Jeová é salvação. Interessante que Moisés, ele liberta o povo da escravatura, mas é Josué quem os introduz em Canaã. No sentido espiritual, na linguagem espiritual, Moisés é um tipo de Cristo, aquele que nos libertou, aquele que nos liberta da escravidão do pecado. E Josué é um tipo de Cristo, aquele que nos irá introduzir, não na Canaã terrestre, mas na Canaã celeste. Capítulo 34, então, provavelmente foi Josué quem escreveu, como também os últimos versículos do capítulo de Josué, narrando a sua morte, não foi escrito por Josué. É muito comum isso na Bíblia, os últimos capítulos de Provérbios não foram escritos por Provérbios. Dê uma olhada lá na parte inicial. O último capítulo de Jeremias não foi escrito pelo profeta Jeremias. As últimas palavras do discípulo João no seu evangelho também não foi escrito, né? Quem sabe ali, provavelmente, pelos da comunidade da fé, né? E o livro, irmãos, aqui do Deuteronômio, encerra-se com a morte de Moisés. E houve um luto, porque agora não era mais o Moisés, era o saudoso Moisés, era o finado líder. Aqueles que eles prantearam por 30 dias de luto. Eu fico imaginando, irmãos, as preciosas lições que Moisés ensinou para o povo enquanto estava os conduzindo a Canaã. Eu fico imaginando aquelas lições sendo lembradas pelo povo, enquanto tiveram o privilégio de 40 anos na peregrinação, ter Moisés como seu grande líder. Eu fico imaginando. Mas quem foi Josué? Irmãos, antes de falar aqui um pouco sobre Josué, eu quero que você entenda, e você já percebeu, que o sermão de hoje não é sobre Josué. Eu estou apenas, irmãos, armando o cenário. Eu estou preparando aqui o cenário para você entender que Raabe vai entrar dentro desse contexto. Quando Moisés morre, o povo está de luto, pranteia, relembra, quem sabe, os grandes milagres realizados por esse homem de Deus. E agora é necessário Josué, mas quem era Josué? Josué, irmãos, é aquele que ficou no Monte Sinai, enquanto o povo estava fabricando um ídolo um bezerro de ouro para adorar.
Josué é aquele, irmãos, que assume o papel, digamos assim, de primeiro-ministro de Moisés durante os 40 anos de peregrinação rumo a Canaã terrestre. Quem foi Josué? Josué foi um dos 12 espias, daqueles 12, juntamente com Caleb, que trouxeram um relatório positivo, aqueles que diante da dificuldade enxergaram as uvas e não os gigantes. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. No momento de dificuldade da sua vida, você vê uvas ou gigante? Aqueles que veem os gigantes, irmãos, são aqueles que esquecem do poder de Deus. São aqueles que esquecem das maravilhas operadas por Deus. São aqueles que esquecem que Deus está no controle da história. E quem foi Josué, irmãos? É aquele que foi apresentado por Moisés, por ordem divina, aos sacerdotes, ao todo o povo, como seu sucessor, aquele que introduziria o povo de Israel na Canaã terrestre. Irmãos, é dentro desse contexto aqui que nós estamos aqui estudando o livro. E aqui tem algumas palavras aqui chaves que eu gostaria de dizer a vocês. A palavra é a base da vitória. A coragem é a força da vitória. O descanso é o resultado da vitória. Vou repetir, irmãos, a palavra que é a promessa, irmãos. Deus é fiel no cumprimento das suas promessas. É a base da vitória. A fé é a confiança na vitória. A coragem é a força na vitória. E o descanso é o resultado da vitória. Irmão, se tinha uma coisa que Josué tinha, era fé na palavra, era fé, nas promessas de Deus, que são infalíveis. Irmão, se tinha uma coisa que Josué tinha, era fé, era convicção de que Deus é fiel no cumprimento das suas promessas. Se tinha algumas virtudes que Josué tinha, da qual nós podemos dizer aqui, era a coragem, que era a força para alcançar a vitória. E o descanso, irmãos, é o resultado daqueles que confiam em Deus, daqueles que têm coragem. E se você ler o capítulo 1, você vai perceber, irmãos, que o capítulo 1 do livro de Josué fala justamente sobre isso. Deus fala a Josué e anima. Eu fico imaginando aqui Deus conversando com Josué. Irmãos, esse capítulo 1 tem tanta coisa aqui que nós poderíamos aqui falar. Primeiro, Moisés, servo do Senhor. Josué, servidor de Moisés. Irmãos, ministério não é título, ministério é serviço. Nós estudamos a lição da escola sabatina a semana passada. Eu digo que lá na EBS, Escola Bíblica Sabatina, na EBS, na lição da EBS, Escola Bíblica Sabatina, nós entendemos aqui a importância da humildade. Moisés não é apresentado como um sacerdote, ele era da tribo de Levi. Moisés não é apresentado como pastor, ele era pastor de ovelhas. Moisés não é apresentado como profeta, Moisés é apresentado como servo. E Josué, seguindo o mesmo estilo de Moisés, também é apresentado como servo de Moisés. Alguns acham, irmãos, que ministério é título. Se não foi eu nessa igreja, será outro. Se não for eu aqui nesse grupo, irmãos, simplesmente será outro. Precisamos ser humildes, aprendermos da humildade. Eu fico imaginando aqui, irmãos, Deus prometendo, Josué sabia que as promessas eram fiéis e verdadeiras, Josué ali sendo testemunha viva dos milagres de Deus, e aqui fala no final, olha, existe uma condição. Se você obedecer à lei, se você, você vai perceber no capítulo 1 aqui, se você for fiel, não cessar de falar do livro dessa lei,
tendo cuidado de guardar os preceitos, estatutos, né, de dia e de noite, eu te farei prosperar. Está escrito, irmãos. E aí nós encerramos o capítulo 1. Vamos para o capítulo 2. A leitura que nós fizemos, eu contei aqui, irmãos, que eu ia contar a história, porque eu já li o capítulo. Agora está na hora de contar a história, que você conhece. Mas há muita coisa a aprender aqui. Irmãos, primeiro, vamos ao título do sermão. Raabe, os 2 espias e o cordão escarlata. Vamos repetir comigo o título do sermão? Raabe, os 2 espias e o cordão escarlata. A história de hoje não é sobre Josué. Eu estou apenas remontando o contexto, porque no capítulo 2 diz que foi Josué quem mandou, seguindo a ordem de Deus. E Josué é interessante, irmãos, porque Josué, ele faz parte dos 12 espias, ele juntamente com Caleb, daqueles que não duvidaram de Deus, daqueles que, se não fosse por uma manifestação da glória de Deus, seria apedrejado pelo próprio povo. Leia Números 13, leia lá na tua Bíblia, quando o povo, a sedição do povo, quando o povo olhou, irmãos, para os gigantes, não olharam para as uvas, quando o povo duvidou do poder de Deus. E Josué agora foi mais assim, digamos assim, diferente. Ele mandou apenas 2, porque aqui, irmão, não é quantidade, aqui é qualidade. Qualidade. É melhor ter qualidade do que quantidade, porque, irmãos, o relatório dos 10 tiveram um resultado que gerou incredulidade a ponto de quererem matar Josué e Caleb, simplesmente porque eles acreditavam no Deus que está no controle da história. E aqui você vai perceber, irmãos, que não era só Jericó. Jericó era o obstáculo, e eu chamo aqui, era o desafio, porque Deus era uma conquista progressiva, e o primeiro desafio era Jericó, mas era a conquista de toda a terra. Você percebeu no texto? Josué, ele é feliz, ele manda apenas 2, e você vai perceber no sermão que um deles, embora seja anônimo, se chamava Salmão. Interessante, irmãos, que eles chegam ali, foram ver a população, observar a população de Jericó, os recursos de Jericó e as resistências de suas fortificações. Eu vou aqui pedir permissão, porque essa tradução diz muro, eu vou dizer muralhas. Quando eu falo a resistência das fortificações, eu não estou me referindo apenas ao muro, que era tão grande, mas era tão largo e grande, que a casa de Raabe ficava em cima do muro. Irmãos, Raabe morava em cima do muro. Então imagine, irmãos, que não era um muro, né? Era uma muralha, era larga, era alta. Eu fico imaginando, vamos imaginar aqui comigo, se a casa de Raabe ficava em cima da muralha, e era em cima da muralha, porque a Bíblia assim o diz. Mas se ela não estivesse no começo da muralha, eu fico imaginando, irmãos, a rota, né? A ronda que se fazia ali, porque haviam sentinelas ali. Eu fico imaginando se não fosse no início da muralha, eu fico imaginando que era uma largura que caberia a casa de Raabe, entende? A casa e mais um local onde as viaturas pudessem passar, porque haviam sentinelas, haviam guardas que vigiavam aquela cidade. Eu fico imaginando da guarita. Era uma cidade fortificada, era a cidade mais poderosa ali da região. Era o primeiro desafio para o povo do Deus do impossível. E Raabe entendeu isso. Raabe entendeu isso. E agora, irmãos, corre a notícia, cai no ouvido do rei. Estou contando a história. O rei não vai, mas manda ali os seus funcionários, né, subalternos, chega na casa de Raabe,
Estou contando aqui a história que nós acabamos de ler, você pode depois novamente. Interessante, irmãos, que Raabe recebe os espias, eles vão pernoitar ali, é um termo que a gente usa quando a gente está viajando. Aqui não era bem uma viagem, mas eles não iam ficar ali por muito tempo. Eles foram espiar a terra, ver as estratégias, entende? Para depois saber como então conquistar. É claro que Deus é que conquistaria por meio deles. Você conhece a história. Mas Deus, irmãos, ele diz assim, tirai a pedra. Ele ressuscitou Lázaro, mas tiveram que tirar a pedra. Eu estou dizendo que a tua parte você tem que fazer. Deus é o Deus do milagre, mas você tem que mergulhar o pé na água para poder atravessar 8 quilômetros de mar vermelho enxuto, porque primeiro mergulhou o pé, significa que o mar não abriu primeiro. Eles tiveram que tomar a iniciativa, ter fé, tiveram que dar o primeiro passo. Irmãos, o Rio Jordão foi a mesma coisa, eles tiveram que mergulhar os pés. Você entende que o rio não abriu de cara, eles tiveram que tomar a iniciativa com o rio ainda fechado. Você está entendendo isso, meu irmão? E aqui tem a história. Os policiais, quem sabe, os policiais militares, né, foram lá na casa de Raabe, os espias escondidos. Ela diz assim, não, realmente eles vieram aqui, eles entraram aqui, mas como deu a hora, né, deu a hora de dormir, eles saíram, eu fechei a porta e eles foram embora. Eles não estão mais aqui, é verdade, eles estiveram aqui, mas em um determinado momento eu fechei a porta, ela está dizendo, olha, eu precisava dormir. Eles não dormiram aqui, eles não pernoitaram aqui. Interessante, irmãos, que Raabe, ela ainda faz algo interessante. Ela está protegendo os espias. E ainda está dizendo o seguinte, olha, não estão aqui. Mas o que eu acho mais interessante na continuação da história é que elas ainda orientam os espias, né? É claro, depois que os policiais, né, militares, os guardas civis e militares de Jericó, quem sabe com a sua viatura, né, estavam ali não apenas para prender, porque, irmãos, esses homens correram risco de morte. Quem corre risco de morte está em perigo de vida, entende? Quem corre risco de morte está em perigo de vida. Não era só os homens, mas a própria Raabe. Os homens, porque vieram espionar a terra, eram inimigos de Deus. E daqui a pouco você vai entender um pouco mais o que eu estou dizendo. Mas Raabe, irmãos, Raabe não era. Ela era cananeia. Ela não era de Israel. Ela está acobertando aqueles que são inimigos do rei. Você está entendendo a história? E depois, irmãos, que eles descem pelo cordão, ela ainda orienta, olha, fiquem um pouco escondidos, não retornem diretamente pelo caminho que vocês vieram, demore 3 dias, porque eles vão caçar vocês, vão procurar vocês, então vocês fiquem escondidos, e depois de 3 dias, aí vocês poderão voltar em segurança. Você está percebendo que ela está orientando, ela não apenas está escondendo os homens, mas está dando dicas, olha, não voltem imediatamente. Quem sabe quando vocês estiverem indo ao encontro de Josué, voltando, quem sabe vocês vão deparar com eles. Então fiquem escondidos durante 3 dias. Mas, irmãos, eu quero primeiro dizer quem é Raabe. Quem era Raabe, irmãos? Quem é essa mulher que escondeu, que correu risco de morte, ou seja, perigo de vida, para esconder 2 homens que faziam parte do povo de Israel? Irmãos, aqueles policiais, a polícia, eles acreditaram em Raabe, foram embora, os espias lá no eirado. Você lembra do sermão de Gideão? Porque os espias, irmãos, eles foram escondidos em cima, não embaixo. Lembra de Lagar e Eirado? Lembra de Lã? Lembra do sermão de Gideão? Você vai entender, irmãos, no sermão desta noite, quem representa os espias. Daqui a pouco eu estou chegando lá.
Quem representa Raabe? Quem era Raabe? O que Raabe representava? E o cordão da escarlata. Daqui a pouco você vai entender isso. Mas antes de nós fazermos a aplicação espiritual, eu estou comentando o que eu estou lendo. Ela então fez o seguinte: olha, eu salvei a vida de vocês, porque eles dormiram ali, saíram pelo cordão, o fio da escarlata, o cordão escarlate. Ficaram escondidos 3 dias, seguindo a orientação de Raabe. Depois voltaram em segurança, chegaram até o Josué, entende? Josué, aquele que iria introduzi-los, né? E contaram a história. Mas Raabe é inteligente. Ela quer um acordo, ela quer um trato, ela quer um sinal, irmãos, de que da mesma forma que ela poupou os espias, que aqueles espias poupassem a sua casa. Vou falar um pouquinho de Raabe aqui. Vamos falar sobre Raabe, o cordão escarlata, para a gente entender um pouco o significado espiritual. Raabe, irmãos, era uma prostituta. Eu tenho um sermão que eu preguei no século passado ainda, irmãos, que eu disse, e talvez um dia eu pregue no canal, Raabe, prostituta cultual. Mas hoje, no sermão de hoje, eu vou falar sobre Raabe, uma meretriz. Irmãos, Raabe é aquela improvável. É improvável. Irmãos, eu fico imaginando aqueles homens entrando. Se fosse hoje, no mundo de hoje, quem sabe ali, eu não sei como eu posso dizer, irmãos, eu estou dizendo o termo, na zona, na casa de prostituição. Irmãos, eu estou falando isso, eu não estou falando isso eu não estou discriminando, irmãos, eu estou apenas usando os nomes. Já que eu não vou falar sobre a prostituição cultural, só sobre Raabe, a meretriz, então era uma mulher, irmãos, de programa. Irmãos, eu não estou aqui, Deus sabe, Deus é testemunha, eu não estou aqui não estou discriminando ninguém, eu estou falando que era uma prostituta. Uma prostituta. E foi nesse lugar, nesse albergue, nessa hospedaria, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, né? Que aqueles homens vão encontrar segurança, aqueles homens vão encontrar a proteção, ela vai esconder aqueles homens, ela vai agir com sabedoria, porque ela diz assim: olha, eu sei que vocês vão vir. Irmãos, isso aqui, eu me arrepio quando eu leio essa história. Porque eu me arrepio quando eu leio essa história, irmãos. Porque ela está dizendo o seguinte: olha, nós sabemos, olha que não tinha redes sociais naquela época, a fama de vocês, as maravilhas que o Deus de vocês operam. Irmão, se ela sabia sobre a travessia do Mar Vermelho, ela sabia sobre as pragas. Se ela sabia sobre o que Deus fez a Og e a Seom, reis dos amorreus, reis famosos, reis temíveis. Ela sabia também do maná. Irmãos, ela conta aqui, você percebe que ela conhece a história, você percebe os feitos de Deus, os milagres de Deus, e diz assim: olha, o nosso coração desmaiou de terror. Eu fico imaginando isso, irmãos. O coração desmaiou, eles estavam aterrorizados, eles estavam com medo, eles já sabiam que o povo de Deus iria, irmãos, conquistar Canaã. Eu fico imaginando aqui a ansiedade, a preocupação ali dos cananeus, porque sabiam do histórico, sabiam dos milagres de Deus, dos prodígios de Deus, e que eles estavam apenas da além do Jordão. Mas sabiam, irmãos, que o Deus de Israel era o Deus do impossível. O Deus em cima no céu era o Deus do impossível. E o Deus embaixo na terra era o Deus que se relaciona com o seu povo. O nosso Deus é em cima no céu, um Deus todo-poderoso, onipotente, que está no controle da história, que realiza milagres e prodígios, mas o Deus embaixo na terra, né, é aquele Deus que está perto do ser humano. Se Deus é em cima no céu, embaixo na terra, o ser humano está no meio, o ser humano está sob a proteção de Deus. Ela sabia disso, irmãos. Você percebeu a história, você leu a história,
Você já leu essa história, você percebeu a leitura que eu fiz. E aí, irmãos, o fio da escarlata, eles desceram pelo fio da escarlata, ficaram 3 dias escondidos. Você percebeu na leitura. E depois voltaram até Josué. Contaram o que havia sido feito, a atitude de Raabe e um pacto. Era um pacto da salvação. Capítulo 3, irmãos, adiantando a história, a passagem do Jordão. Mergulharam o pé na água, o Jordão ainda não havia aberto. No leito do rio, adiantando a história, cada tribo, cada representante de tribo, segundo a ordem de Deus, pegaram uma pedra no meio de um rio seco. Lembrei do Mar Vermelho, mas agora é do Rio Jordão. Interessante, irmãos, que primeiro foi a Arca de Deus, seguindo as orientações. Espaçamento de um quilômetro, o povo. A arca, símbolo da presença de Deus, seguindo as orientações de Deus. A arca na frente, o espaço de 1 quilômetro, o povo atrás, cada representante pegando uma pedra. Essa pedra, irmão, foi usada no primeiro monumento que eles fizeram, no primeiro altar que eles fizeram, após haver atravessado o rio Jordão. Capítulo 4, irmãos, capítulo 4, as pedras tiradas do Jordão. Capítulo 4, a celebração da Páscoa, porque era necessário, irmãos, celebrar a Páscoa. Lembra quando saíram do Egito? A Páscoa. Não estavam celebrando a Páscoa durante a peregrinação, mas havia necessidade da santificação, porque a Páscoa, irmão, representa para nós a santificação, a Santa Ceia, que é o momento de santificação. É nesse relato que o anjo do Senhor, uma teofania, que aqui Josué aparece como príncipe do exército do Senhor, com espada nua na mão, pronto para a batalha. É nesse texto, irmãos, que esse príncipe chega, um homem em pé, que trazia uma espada nua, ou seja, pronto para a batalha. E da mesma atitude que Josué, uma atitude de reverência, ele adorou, ele se prostrou. Moisés lá na sarça ardente, Josué também faz o mesmo. Hoje eu gosto muito, é a questão da reverência, né, irmãos? Às vezes aqui a pessoa tira o chapéu, né? Eles vão entrar na igreja, no ambiente sagrado, tiram um chapéu como sinal de respeito, mas Josué tirou as sandálias, né? Terra Santa. Ele não tirou o chapéu, mas ele prostrou o rosto como sinal de adoração. Irmãos, como aconteceu a destruição de Jericó? Cada dia uma volta. Capítulo 6. Cada dia uma volta. Os guerreiros na frente, seguido com os homens, os sacerdotes com as trombetas. Não tocaram as trombetas. Depois, os sacerdotes com a arca. E depois, cada tribo com a sua bandeira. Imagine, primeiro os homens de guerra na frente. Depois, sacerdotes, 7 com as harpas. Né? Mas não tocaram as harpas. Depois, os sacerdotes carregando a arca. Irmãos, era a arca do concerto, da aliança. Deus está novamente cumprindo a aliança. Eu fico imaginando a áurea da glória de Deus. E depois o povo, cada nação com a sua bandeira, o seu estandarte. Eram 12 tribos, então eram 12 bandeiras. Era o povo de Deus, o povo de Israel. Primeiro dia, primeira volta. Segundo dia, mais uma volta. 6 dias, 6 voltas. 6 voltas. Eu fico imaginando aqui, irmãos, os sentinelas vendo aquilo. Porque, irmãos, depois que eles atravessaram o Jordão, eles já estão diante da muralha. Eu fico imaginando a reação de alguns. Esse povo está maluco? Não tem sentido rodear uma volta, 2, 3, 4, 5, 6. Irmãos, uma coisa é um pouco sem sentido, porque Deus deu a orientação a Josué, mas Deus falou que iria conquistar. Josué estava cumprindo a aliança na obediência, na forma de obediência, que era uma condição. Irmãos, mas Deus não explicou como aconteceria.
Josué não perguntou como, Josué não ficou perguntando, Senhor, mas não tem sentido circular, círculos, voltas, Gilgal significa círculo, eram as voltas que eles estavam dando ali no último acampamento, antes, né, de derribar as muralhas de Jericó. Mas no 7º dia, irmãos, o silêncio foi quebrado, as trombetas foram tocadas e as muralhas de Jericó caíram. Diga amém, irmãos. Diga amém. Eu fico imaginando, irmãos, o pavor dos moradores, né? Talvez alguns achassem algo ridículo, algo sem sentido, mas ao mesmo tempo alguns, a cada volta, a preocupação aumentava. A cada círculo, a cada dia. No 7º dia, 7 voltas. 7 dias, 13 voltas. Primeiros 6 dias, 6 voltas. Cada volta em um dia. No 7º, 7 voltas. E na 7ª volta, as trombetas tocaram. Mas houve um lugar na muralha. Teve uma parte da muralha que não caiu. Foi onde estava Raabe com a sua família. Irmãos, Deus é o Deus das famílias. Quando eu falo que de Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eu estou dizendo, Deus não apenas é o Deus que cumpre a promessa, que confirma a promessa para a geração futura, para a geração posterior, mas eu estou dizendo que Deus é o Deus da família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Noé, irmãos, com o barco salvou a sua família. Irmãos, eu fiz tantas anotações aqui, mas eu preciso dizer uma coisa para você que está me ouvindo nesse momento, não sei se de manhã, no período da tarde, ou se é à noite. Irmãos, Josué representa Cristo. O Jeová da nossa salvação. Vamos fazer a aplicação espiritual, estamos caminhando para o final. Josué representa Cristo. Nos libertou da escravidão do pecado, através de Moisés, e nos vai introduzir na Canaã celeste. Irmãos, Raabe representa eu e você. Nós que somos pecadores. Jericó, irmãos, representa a nova terra, a terra que será destruída. Eu quero que você se lembre que esse fogo que destrói a terra, ele vai purificar para que seja a terra a capital do universo. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia fala sobre isso, sobre a purificação, o fogo que destrói o pecado, mas que purifica. Josué representa Jesus. Jericó, a terra que passará por esse processo. Raabe, eu e você, que somos pecadores. A casa de Raabe, a casa, os nossos corações. Os espias. A palavra de Deus. Você está com os espias na mão? Quem são os espias, irmãos? O Novo e o Velho Testamento. Raabe, eu e você. Na condição de pecadores. Todos nós na mesma condição. Como o título é Raabe, eu me identifico muito com Raabe. Somos pecadores. Mas os dois espias, irmãos, a palavra. Eu já disse isso no sermão. Eu esqueci o título do sermão, um desses que está no canal. Aqueles que guardam a palavra. Foi no sermão sobre Gideão. Terra seca e lama molhada. Me parece que foi nesse sermão. Aqueles que guardam a palavra serão guardados pela palavra. Escondi a tua palavra, diz o salmista, no meu coração, para não pecar contra ti. Aqueles que guardam a palavra são protegidos pela palavra. Em Apocalipse, no capítulo 2, fala sobre isso também. Aqueles que guardarão a palavra de Deus serão protegidos por essa mesma palavra. A palavra é o novo
e o Velho Testamento, Apocalipse 2:10, na igreja da Filadélfia. Não se preocupe porque tem pouca força, porque lá diz assim, tiveram aos endereçados à igreja, porque você tiveste pouca força, guardaste a palavra, porque tem muita força, irmãos, cai pro orgulho. Lembra da lição da semana passada? Os orgulhosos, os autossuficientes, né? Aqueles, né? Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Mas como tem pouca força, Paulo fala, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Aí é que eu estou forte. Agora, irmãos, o que representa o fio escarlata? O sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro de Deus. Da mesma forma que para a Páscoa lá no Egito, antes do Êxodo, tiveram que passar o sangue na porta. Logo depois da passagem do Jordão, para que Raabe tivesse a sua casa salva da destruição, a sua família salva, seu pai, sua mãe, sua família. Era necessário o sangue do Cordeiro. Eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. Casa que tem sangue de Cordeiro não cai. Casa que tem sangue de Cordeiro permanece em pé. Irmãos, quando o inimigo quiser nos destruir, Deus nos protege. Quando Satanás, irmãos, quiser nos destruir, Deus nos protege. Quando os demônios enviados pelo diabo quiserem nos destruir, Deus nos protegerá. Mas quando Deus, irmãos, quiser nos destruir, não porque Ele queira, mas porque nós somos Raabe, somos pecadores, entende? Nós somos Raabe, irmãos, nós identificamos com Raabe. Raabe é eu e você. O sangue do Cordeiro nos protege. O sangue do... Diga amém, irmãos. Quando Deus quiser nos destruir por causa dos nossos pecados e das nossas iniquidades, o sangue de Cordeiro nos protege. Eu quero, irmãos, terminar aqui falando sobre 3 textos. Primeiro é Mateus. Porque Raabe, irmãos, vocês conhecem. O primeiro texto aqui do Novo Testamento, textos que eu acho que são 3 que mencionam Raabe, é aqui, porque Raabe conhece Salmão. Salmão tem uma história, né, lá do Êxodo, né? Conhece a história dos seus pais, conhece os chicotes, as marcas dos chicotes. Irmãos, assistam o último vídeo, O Sonho de Deus, as marcas da escravidão. Ele conhece isso, ele conhece a história dos seus pais, a história de Faraó. Ele então, irmãos, ali tem ali um começo, porque ele conhece Raabe, ele fica escondido na casa de Raabe, ele é um dos espias. Raabe é salva, Raabe crê no sangue de Jesus, ela cumpre a sua parte, ela não denuncia aqueles homens. Estão entendendo a história, irmãos? E aí, irmãos, começa um namoro, uma paquera, né? Uma paquera, um namoro ali e tal. E aí, irmãos, Raabe casa com Salmão, um dos 2 espias, o outro é anônimo. Na Bíblia também é anônimo, mas estudos falam que é Salmão. E Raabe, primeiramente, entra na genealogia de Jesus, porque Abraão gerou Isaac. Irmãos, quem gera é o pai, quem concebe é a mãe. Então aqui quando fala gerou, está falando sobre a figura paterna, porque a mãe concebe, mas é o pai que gera. Isso no sentido material, porque no sentido espiritual é um pouco diferente, mas no sentido material, Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou Judá, que gerou Pérez, que gerou Escrom. Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus, que gerou Abinadab, que gerou Nasson, que gerou Salmão, aquele que se casou com Raabe, que gerou Boaz, pai de Joás, que foi vô de Jessé, que gerou Davi, que gerou Salomão, que gerou Roboão,
que gerou Abias, que gerou Asa, que gerou Josafá, que gerou Acás, que gerou Ezequias, que gerou Manassés, que gerou Amon, que gerou Josias, que gerou Salatiel, que gerou Zorobabel, que gerou Abiúde, que gerou Eliaquim, que gerou Azor, que gerou Zadok, que gerou Aquim, que gerou Eleude, que gerou Eleazar, que gerou Natã, que gerou Jacó, que gerou José, que casou com Maria, que concebeu Jesus. Raabe entra. Sabe o que eu achei interessante? Irmão, só tem duas mulheres aqui mencionadas aqui. É Maria, a terceira mulher. Mas dentro da figura genealógica, você percebe assim, Abrão, né? Abrão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou... Você percebeu no texto, mas aqui, irmãos, no capítulo 5 diz assim, Salmão gerou de Raabe. Raabe entra na genealogia de Jesus. Irmãos, Salmão gerou de Raabe. Raabe é mencionada, irmãos. Raabe é mencionada. Por que não fala que Raabe gerou? Porque quem gera é o homem, quem concebe é a mulher. Mas o nome de Raabe aparece na genealogia de Jesus. Uma improvável, irmãos, uma prostituta, uma meretriz, uma mulher de programa. Nós estamos aqui desmerecendo, irmãos, é o termo com o qual se usa. Foi essa improvável, essa que confiou no Deus de Israel, irmãos, que sabia da história, que escondeu os espias, que guardou em seu coração, que colocou o cordão da escarlata, o símbolo do sangue de Jesus. O outro texto, irmãos, outro texto que fala sobre Raabe é Tiago 2, que fala aqui das obras, irmãos. De igual modo também foi justificada por obras a meretriz, a prostituta Raabe, quando acolheu os espias, os fez partir por outro caminho. Ela não só escondeu, ela orientou, pediu que se escondessem, que partissem por outro caminho. A fé de Raabe não é a fé das obras, né? Quando acolheu os emissários, né? A fé de Raabe, irmãos, é a fé das obras. A fé de Raabe não é a fé produto de lei, é a fé produto de obras. Não é uma fé, irmãos, paralítica. É uma fé produto, resultado, né, que leva às boas obras. As boas obras sendo resultado de uma fé verdadeira. Pela fé. De igual modo, Raabe foi justificada pelas obras. Não é as obras da lei, é as obras da fé. Tiago 2, versículo 25. Ela também, por que eu usei a palavra fé? Porque no versículo fala que ninguém é justificado por obras, somente por obras, mas tem que ter fé. E essas obras têm que ser produto da fé. Mas a última referência, irmãos, que faz sobre Raabe, está no capítulo 11 de Hebreus. Porque Raabe não apenas faz parte da genealogia de Jesus. A fé de Raabe, irmãos, é a fé das boas obras que são praticadas por aqueles que aceitam o sangue de Jesus. Mas Hebreus capítulo 11 fala sobre a fé. Irmãos, essa fé é resultado de uma graça transformadora. Não é uma graça barata, é uma graça transformadora que transformou a vida. Irmãos, me desculpe, essa palavra ex-prostituta, porque não existe ex, irmãos. Ex é um rótulo que nós colocamos. Fulano é um ex-drogado, uma ex-prostituta, isso é rótulo, irmãos, é rótulo. Para Jesus não existe ex. Existem pecadores justificados pela sua graça. Isso é evidenciado através das obras da fé, de uma graça que transforma, a graça transformadora, a graça salvífica, e não simplesmente uma graça tida por muitos como barata. Mas no capítulo 11, diz assim, pela fé, Abel. Pela fé, Enoque. Pela fé, Noé.
Pela fé, Abraão. Pela fé, Sara. Pela fé, Moisés. Versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os 2 espias. Que as nossas obras, irmãos, sejam obras, resultados, que sejam resultado da fé. Que possamos encarar a graça de Deus como uma graça transformadora. Porque foi de graça para nós, mas custou o sangue de Jesus. Que possamos acolher os espias, os 2 espias. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que espias são mensageiros, né? Ela escondeu no eirado porque a gente esconde, ninguém esconde uma luz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada, luz para os meus caminhos. Ninguém esconde uma luz debaixo, lembra? Da mesa, mas em um lugar alto para que seja vista. Eu fico imaginando aqui, irmãos, que existem 2 mensagens aqui. A do Novo Testamento e a do Velho. Irmãos, no Éden, Deus pregou sobre morte para gerar vida. Lembra da árvore da vida, né, da recomendação de toda a árvore dos jardins poderá comer, menos da árvore do conhecimento. Deus está pregando sobre morte para gerar vida. Mas Satanás fez o contrário, né? Satanás pregou sobre vida para gerar morte. Ele desdisse o que Deus falou. Ele estava dizendo que Deus era mentiroso. Ele falou, não, vocês podem comer de todas. Deus está enganado. Né? Você pode comer. Então ele está pregando sobre vida para gerar morte, diferente de Jesus que pregou sobre morte para gerar vida. E desde então, irmãos, esse livro, ele fala mais de morte do que sobre vida. O Velho Testamento fala mais sobre morte. O salário do pecado é a morte eterna, mas no Novo Testamento, o segundo mensageiro fala sobre vida, porque é o dom gratuito de Deus. A promessa foi feita desde o princípio a Adão, a Noé, mas ela foi, irmãos, confirmada, ela foi testificada no Novo Testamento, quando Jesus veio e com o seu precioso sangue, o fio escarlata. Por que o fio da escarlata? Porque a escarlata, irmãos, é um vermelho muito forte, que representa o sangue de Jesus. Irmãos, eu estou terminando o sermão desta noite, desta tarde ou desta manhã. Não sei o horário que você vai assistir o vídeo. Primeiro, para agradecer a Deus pelos 92 anos de vida do meu pai. Desculpe eu estar terminando de forma diferente, eu quero incluir isso no sermão. Você que está orando, continue orando pela minha família. Mas eu quero terminar o sermão desta noite dizendo para você: acolha os espias no coração. Guarde os 2 espias no coração. Irmãos, seja humilde, como estudamos a semana passada. Nós somos Raabe. Raabe representa os pecadores. Jesus vai vir para destruir Jericó, o mundo. Mas que esse fogo é um fogo que destrói, mas purifica. Que possamos guardar os espias no nosso coração. Né? A casa de Raabe é o nosso coração. Os espias da palavra no nosso coração. E que possamos, irmãos, ter o fio da escarlata na porta da nossa casa. O fio da escarlata, o sangue de Jesus, que não apenas nos perdoa, que justifica, mas nos purifica, que nos santifica dos nossos pecados. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus nos bendiga nesta semana. É o meu sincero desejo e oração. Amém.